Olá, sejam bem-vindos a mais um Empowerment Cast. Tudo bem, Lara? Tudo bem, e você, Pri? Tudo bem. Eu sei que a gente sempre começa, abrindo, falando para vocês, mulheres, mas a gente descobriu que tem meninos também interessados no nosso conteúdo. O Empowerment Cast não é só para mulheres. É muito engraçado que às vezes a gente direciona a nossa voz, para mulheres, mas a verdade é que nós queremos seres humanos empoderados de verdade. Com certeza, Pri. Então, olha, empoderadas e empoderados, sejam bem-vindos Muito bem-vindos. Mais um Empowerment Cast. Como a gente sempre fala, o intuito do conteúdo que a gente gera aqui é falar para vocês, com base no Manual do Criador, como sermos pessoas verdadeiramente empoderadas, curadas e saradas, né, Lara? Isso aí. Bora lá? Bora para mais um. Fala aí pra nós, qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, Pri. Ai, gosto dessas crenças que nos prejudicam tanto. Sim, eu gosto sempre de começar falando de crença limitante, que as crenças, elas nem todas são limitantes. Sim. Existem crenças positivas também, mas como as limitantes são as que nos param, normalmente as que se falam mais. É verdade. Mas por que nós decidimos começar a fazer esse pod sobre crenças limitantes? Eu tenho observado como muitas pessoas, elas pedem muitas oportunidades nas suas vidas simplesmente pelo fato de não aceitarem o novo, de não se abrirem a tentar fazer algo diferente. Elas já acreditam que falharam antes mesmo de começarem, né? Existe essa crença limitante por trás, então... não vai dar certo. Pra que eu vou fazer? Inclusive, gente, vou contar uma coisa, a gente sempre usa, nós mesmas como exemplo. Teve uma pessoa que falou pra mim assim, mas você acha que as pessoas realmente vão parar pra ouvir vocês? As pessoas não estão nem aí, as pessoas só querem viver. Eu falei, não, mas se a gente for pensar assim, a gente vai parar. E se a gente conseguir alcançar uma vida, já valeu a pena. Então eu não posso me limitar à crença de que as pessoas estão vivendo a vida no fast pace, que elas não querem mesmo melhorar. Porque a gente faz o que a gente tá fazendo aqui é pra ajudar o outro, mas eu tô fazendo a minha parte na sociedade, eu tô fazendo a minha parte no mundo. Exatamente. Se eu for depender do próximo pra fazer a minha parte, como é que fica isso? A gente não pode se limitar a isso, né? A gente não pode depender do outro para que a gente faça aquilo que é bom. Sim. E você não pode deixar que o mal no outro transforme quem você é. Então vá lá e faça a sua bondade, cada um... Sem se importar. Exatamente. É aquela história que a mão direita dá, a esquerda não pode precisa ver. saber, É uma coisa mais ou menos assim. É verdade. O importante é a intenção do coração. E a nossa é a mais pura, né? Com certeza. Mas voltando aqui para as crenças, não é? A gente já falou sobre isso num outro pod, mas crenças nada mais são do que... pensamentos, sentimentos, coisas que você acredita que são reais e são a sua única e máxima verdade. E quando você só acredita em uma coisa e você não tá aberto para experimentar outras coisas, você fica muito fica muito limitado na sua vida, né, São as Pri? histórias que a gente se conta, né, Lara? E eu acho muito interessante que eu ouvi algo outro dia, eu falei, gente, faz todo sentido. A gente não se dá conta o quão bom contador de história nós somos, até que você para observar as crenças limitantes, né? Que você se conta histórias tão boas a ponto de se convencer. Com certeza. Dessas histórias, que essas histórias são verdadeiras, né? Peraí, é verdade, eu não posso. É igual uma das coisas que a gente vê muito nas redes hoje em dia, falando daquela questão de quando antigamente, dinheiro é sujo. E a gente cresce com essa crença de que o dinheiro é sujo, de que até uma brincadeira que muita gente faz, mas que isso também acaba criando uma crença limitante. Ou você é magro ou você é feliz. Tá aí outra história que a gente se conta e a gente nem para observar, né? Com certeza, é uma crença limitante e já vem muito também para um lado da escassez, porque a escassez, ela diz que um tem que perder para o outro ter. E não é assim. E não é assim. Não é verdade. Não é assim. E quando você se abre, está disposto a viver a vida de uma forma diferente, de experimentar coisas novas,
você abre um leque de oportunidades que não tem precedente. Você nem sabe o que você tá perdendo de viver simplesmente pelas escolhas que você tem feito, que podem ser tão duras, tão inflexíveis. As pessoas levam a vida com muita seriedade. E essa seriedade, ela vem de crenças limitantes. Porque quando você não se tem uma palavra que eu tô esquecendo aqui agora. Se permite. Quando você não se permite viver experiências novas, é como Einstein dizia, você não pode ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? É só um louco pra achar que você vai continuar fazendo tudo igual e ter um resultado diferente. Eu ouvi no podcast do Joel J, com a Kenia Gama, achei muito, muito lindo que ela usou uma frase assim, que não existe uma crença limitante que resista a um resultado concreto. E quando eu ouvi isso, eu me dou conta de que a gente precisa fazer, agir. Porque quando você age, quando você vai lá e começa a fazer, que você começa a ver os primeiros resultados, automaticamente as suas crenças limitantes começam a esparecer. Porque não tem mais desculpinha. Sim, e você vê, nossa, eu posso. E muitas vezes a crença limitante, ela vem do medo, né? E é muito louco quando você aprende que, às vezes, inconscientemente, a gente tem medo até do sucesso, porque a gente não sabe o que vai vir depois do sucesso. E lembrando também que esse medo vem do medo de perder algo, porque no sentido de que para você chegar em algum lugar, talvez você vai ter que mudar algumas coisas. Sim. Um exemplo muito básico aqui é emagrecimento, que é uma dor de muita gente, o emagrecer. A crença de que emagrecer é difícil, emagrecer é chato, para emagrecer eu vou ter que cortar os prazeres. Todas crenças limitantes, porque você pode sim ter um emagrecimento saudável, duradouro, com resultado maravilhoso, sem sofrer. Eu acho que é aquilo assim, às vezes a gente trata o equilíbrio, né? A gente não trata a palavra equilíbrio com a seriedade que ela carrega, porque tudo na nossa vida é sobre equilíbrio. Se você só bebe, você vai virar um alcoólatra e você vai prejudicar a sua saúde, você vai prejudicar a tua família, o teu trabalho, porque daí você tá sempre bêbado. Então é sobre ter equilíbrio. Talvez você goste de aproveitar uma taça de vinho. Tá tudo bem. Com limite. Talvez você goste de comer seu docinho depois do jantar. O docinho depois do jantar, ele não vai te matar. É a quantidade e frequência que você come esse doce. Então é tudo sobre ter equilíbrio. Quando você encontra o equilíbrio das coisas, é onde você encontra aí, né, o equilíbrio da vida. E começa a derrubar essas crenças limitantes de que se eu começar a mudar as coisas que me prejudicam, eu vou prejudicar a minha vida, eu vou parar de ter prazeres. Não. É sobre encontrar equilíbrio. Sim. E aí a gente que a gente tá conversando, aí vem uma pergunta muito, muito, muito importante. Como que uma pessoa reconhece se ela tem crenças limitantes? É difícil, né? Sim. É difícil porque normalmente ela é inconsciente, ela não tá aqui, oi, eu sou uma crença limitante, venha me trabalhar. Não é assim que acontece. Mas para você ver se você tem alguma crença limitante, assim, uma primeira coisa são frases faladas por todo mundo. Sim. E a crença limitante, ela chega a ser cultural. A gente já falou sobre isso antes, o brasileiro é atrasado. Né? O brasileiro nunca chega em tempo, o latino nunca chega em tempo. Ou o mesmo, emagrecer é difícil, ou o dinheiro é sujo, ou todo homem não presta, é só mudar de endereço. Então, tudo isso é crença limitante. Toda frase que você repete, que outras pessoas estão falando também, isso aí já te dá uma dica que isso é uma crença limitante. Porque se existe uma pessoa no mundo que conseguiu emagrecer saudavelmente, com prazer, se existe uma pessoa que tem um casamento feliz, é porque é possível. É porque é possível. E se é possível, a sua crença, ela está te limitando, sim, a chegar num resultado positivo que outras pessoas já tiveram. E é como se, assim, né, quando a crença limitante são as histórias que você se conta sobre você mesmo. Se você olha pra você e fala, eu sou desorganizada, e você tá sempre se contando essa história,
peraí, como você tá reagindo diante dessa história? Isso é algo que tá te causando dor e tá te prejudicando? Então vamos trocar essa história. Vamos trocar esse couro e começar a se contar histórias. O que eu posso fazer para melhorar a minha organização? Como, né? Então como é fazer. o como. Então assim, porque quando você começa... As crenças limitantes, eu acredito que elas são como caixas, né? Que você vai criando compartimentos e que todas as vezes que alguém... Não acusa, eu não quero usar a palavra acusação, mas toda vez que alguém toca ali naquela ferida, você vai lá e abre aquela caixa, pega aquela história, não, mas eu sou assim por causa disso. Mas é a minha personalidade. Não, mas eu sou colérico. Ou, não, eu sou isso. Não, então para de se contar essas historinhas, porque se está te prejudicando, fecha essa caixa, lacra ela de uma vez por todas e começa a criar novas histórias, né? E volta muito na identidade, né, Pri? É aquela coisa que quando você realmente não sabe quem você é, do que você é capaz... Essas histórias, elas passam sim ser verdades absolutas para você. Sim. É um trabalho bem profundo que tem que ser feito para consigo mesmo, para você chegar nesse entendimento de que você pode mudar. É verdade. Você tem o poder de mudar. E o poder que você falou mais agora antes, o poder é a ação. Sim. Porque se algo é desafiador para você e te paralisa... Você é capaz, você tem tudo dentro de você que você precisa. Sim. Talvez você sozinho não vai conseguir fazer, mas você tem recursos à sua volta que pode te ajudar a mudar esse curso que você está seguindo, né? Porque é sobre entender que todas as histórias que nós nos contamos, elas alimentam as nossas crenças. Então, assim, todo monstro, ele só ganha força quando ele é alimentado. Uhum. Então, se você continua se contando essas historinhas, você continua alimentando as suas crenças e você começa a criar um relacionamento como se fosse um casamento. Um bichinho de estimação, né? Exato! Que daí você não abre mão dessa crença jamais. Então, é sobre você enfrentar isso como se fosse um monstro que te ataca. Não um monstro bonitinho, fofinho, como se fosse um Shrek, né? Que tipo, ele é tão lindo e fofo, ele parece um ogro, ele é mas... feio. Ele é feio. Mas ele é amigávelzinho. Mas ele é amigável, então você começa a ver beleza nele, né? Porque ele é tão legalzinho. Não, gente, o Shrek verde, acho o Shrek feio. Mas aí eu falo assim, porque é igual a gente fala, né? Igual quando você fala de uma pessoa que às vezes ela não é dotada de uma beleza física incrível, mas ela é uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa inteligente, uma pessoa que agrega valor, automaticamente você começa a ver beleza na pessoa. Você falou uma coisa assim rapidinho, é que beauty is in the eye of the beholder, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Sim. Então isso também, quando você entende isso, a beleza vem de você externo que tá de dentro pra fora. Se você tá vendo feiura fora, da onde que tá vindo, né? De onde tá vindo. Então é sobre a gente entender que assim... Quais são os monstros que precisam ser tratados como monstros assustadores e não como bichinho de estimação que, embora ele tenha uma aparência feia e ruim, mas ele é tão fofo, ele é tão querido. Ele tá sempre comigo. Exatamente, não. Trata isso aí como um monstro assustador que veio pra destruir sua vida e te prejudicar, porque é assim que tem que ser tratado. Autorresponsabilidade. E vamos lá, né? Voltando lá outra vez. Crença limitante. Não consigo emagrecer é difícil. O que eu vou fazer? Nada. Vou deixar. A minha família inteira tem problema de sobrepeso, isso já tá na genética. São como pessoas que vão lá e ganham peso pra poder fazer a cirurgia bariátrica. Uhum. Sem se darem conta de que, assim, você tá prejudicando o seu corpo, você tá expondo a sua saúde a riscos só por não querer assumir a responsabilidade de se privar de crenças extremamente limitantes que você não é capaz. Pagar o preço, né, se você se dispor a pagar preço para emagrecer e mudar esse quadro da sua vida, é possível. Existe milhões de histórias, é o que você falou antes. Se pelo menos uma pessoa no mundo foi capaz...
quer dizer que o ser humano, Que ele tem a capacidade. É possível. Quando eu trago essa frase, eu até não, assim, não é nesse sentido. Porque se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Não é. Porque vamos ser realistas. Cada um tem o dom, certo? Os dons foram distribuídos de certa maneira. Sim. Então você tem um, eu tenho outro. Não é só porque a Pri consegue. A Pri é super criativa. Olha esse cenário, coisa mais linda. Todos os detalhes. Completamente improvisado. E diga-se de passar, estamos orando para que aquela peça ali não caia, gente. Tá segurada por 2 preguinhos muito finos, tá? Porque assim, eu resolvo a vida com super bonder e mini pregos. É verdade. E tá tudo bem. E nós estamos orando aqui por dentro pra não cair, mas vamos continuar. Mas a Pri é super criativa. Eu não tenho mão pra essas coisas. Então eu fico aqui do lado dela e falo, olha, eu faço, me mando fazer que eu vou e ajudo. Só que eu não posso, só que é possível, entende? Alguém é possível fazer. Então se é possível ser feito, a Lari, lá não consigo fazer. Mas eu tenho acesso a Pri que pode fazer isso. Então, é eu tirar essa crença de limitante de que é impossível construir um cenário do nada sem ter que sair de casa. É possível, porque existe uma pessoa com criatividade que consegue fazer. Tipo assim, né? Se eu não tiver um homem aqui com a furadeira pra furar a parede pra mim, não vai ser possível. E é muito louco como a gente é capaz. A gente é criativa, é aquilo que eu falei antes. Gente, nós somos excelentes contadores de histórias, vocês não têm noção. A gente nasceu com um poder incrível. Começa só a observar as histórias que você se conta pra não tomar atitudes que você precisa tomar. Olha eu aqui, né? Não, vou deixar a Pri fazer, porque a Pri sabe. É mais fácil ela fazer. Olha as minhas histórias limitantes. Porque se a Pri virasse e falar assim pra mim, Lara, eu não vou poder fazer hoje. Tu vai e faz. Eu vou falar o quê? Bora. Olha eu na minha zoninha de conforto. Gente, eu falo assim, é tão louco se você parar pra realmente observar. É igual quando você começa a fazer dieta. Você já se observou quantas histórias você se conta pra poder comer um doce ou quebrar a dieta? Não sei se vocês já se deram conta disso. Tipo assim, mas é só um doce, também eu não vou morrer. Não, eu também já tô com 34 anos, que diferença que vai... Esse doce na minha vida. Eu não tenho problema com doce, mas tenho problema com pão. Gente, pensa numa pessoa apaixonada com pão. Vocês estão vendo ela aqui. Então eu falo assim, ontem mesmo, eu juro por Deus, eu me contei assim, olha, pelo menos umas 8 histórias de por que eu podia comer um pedaço de pão. Tá vendo? E eu comi porque eu merecia. Mas é interessante isso. Aí a gente também, olha eu aqui já falando esse assunto para outro pode. Mas, gente, pão não faz mal, hein? É uma nutrição balanceada. É sobre isso que a gente Eu me privei a semana inteira, gente. Por isso que ontem eu me dei o luxo. Pronto. Mas tá vendo? Não é nem luxo. Você pode comer pão todo dia com limite. Igual você tá falando. Se eu já chego com essa crença. Eu não posso comer pão porque pão engorda. Gente, é mentira isso. O pão não engorda, é a quantidade de pão. Pronto. Então, olha, a gente discutiu aqui algumas formas de você reconhecer que você realmente tem algumas crenças limitantes que você não enxerga. E o primeiro passo é: se alguém já fez, presta atenção, que pode ser que você esteja contando historinhas pra você mesmo. É sobre modelar, né, Lara? Quando a gente fala sobre modelagem, você traz esse exemplo de, tipo, se uma pessoa fez e deu certo, modele essa pessoa. Pague o preço. Sim, e modelagem, gente, não tem nada a ver com copiar. Copiar é quando você vai lá, por exemplo, você vê uma pessoa produzindo um conteúdo, você vai lá e produz um conteúdo exatamente igual, usando as mesmas palavras. Agora, quando você usa os mesmos recursos de aprendizagem e você desenvolve a sua própria linguagem e interpretação, modelagem é isso. Então, assim, hoje em dia, como a informação viaja muito rápido, todo mundo tem muito acesso, né? Então, você acaba vendo tudo que tá acontecendo em tempo real. Então, assim, tudo já foi criado. Não adianta a gente achar que, tipo, nossa, eu sou o superstar que acabei de inventar isso. Não, existem milhares de podcasts antes da gente e isso não quer dizer que a gente tá copiando ninguém. Uma crença limitante, se a gente não estivesse fazendo isso aqui agora, porque já existem tantas outras pessoas falando do mesmo assunto. Vão pensar que estamos copiando. Não, a gente não tá copiando ninguém. Isso aqui partiu de um desejo, de uma dor que é nossa, em primeiro lugar, né? Então, assim,
Pare de se contar histórias. Pare de mimimi. E vai pra cima. Eu falava uma frase que falava assim: mimimi é a dor que dói no outro. E eu passei a ressignificar essa frase, porque mimimi pode ser a historinha, a crença limitante que o outro tá se contando. Porque a diferença tá aí. Porque sim, você pode sim, gente. Você pode ter as historinhas. A gente já falou sobre isso. Historinha verdadeira, historinha falsa, historinha engraçada. Uhum. Mas são todas historinhas. Até a historinha verdadeira não é desculpa pra você se manter dentro de uma crença que te limita. Exatamente. É sobre decisão. É sobre você. Se você é capaz de se contar uma história que te prejudica, você é capaz de criar uma história que vai te tirar daquela situação que está te prejudicando. Então, assim, cuidado com as histórias que você se conta e se conte novas histórias. Da mesma maneira que você inventou e se contou uma história que te enfiou no buraco, vai lá, usa a mesma criatividade para se contar uma história que vai te tirar de lá. E essa crença limitante, ela pode ter vindo também da família. Então, lembrar de separar você do seu meio. Não só no âmbito cultural, do tamanho de um país. Não é só uma cultura de um país, mas é a cultura da sua família, é a cultura da sua casa, é a cultura do seu trabalho. Não se deixe infectar pelas crenças limitantes das pessoas que estão à sua volta. Gente, um exemplo que eu amo usar é o do café, né? Esse eu não conheço. O pastor Cláudio Duarte, eu lembro que um dia teve um vídeo dele, ele falando assim, vamos fazer café. Ele falando na igreja. Então a gente bota água, bota açúcar na água. O povo, não bota açúcar na água. Então tá, então a gente bota água pra ferver, bota o pão na água. Não bota. Cada um com uma opinião diferente sobre o café. Ele fala assim, mas por que você faz café do jeito que você faz? Ah, porque eu vi minha mãe fazendo. Então você nunca parou pra pensar como eu gosto de fazer o meu café. E por que você tá julgando o outro por fazer o café do jeito que ele faz? Porque nenhum jeito tá errado ou certo. É só o jeito do outro. É gosto. Exatamente. Você bota açúcar na água ou não, seu pó na água ou pó no coador, você bota o seu pão onde você quiser. É tudo igual. No final vai sair café, não é? Então, no final, é isso que importa. Agora, a parte importante de todas não é você julgar o outro pela maneira como ele faz café e julgando a sua como certa. Mas é você se perguntar, por que você faz café do jeito que você faz? Você faz porque você gosta ou porque você viu alguém fazendo a vida inteira daquele jeito e você só tá reproduzindo um ato de maneira involuntária, né? E isso não te impede de aprender novas coisas. Criar o seu próprio padrão, como a gente falou, né? Não pode passado. É isso aí. Pessoal, nós falamos... Pessoal, porque não somos só mulheres aqui. Ai, verdade, que delícia. Eu tô tão feliz. Eu também. Eu fico muito feliz que esse conteúdo que a gente tá trazendo de autoconhecimento, ele é pra todo mundo. Eu fiquei muito surpresa, assim, sabe? De ver que meninos estão mandando mensagem pra gente e felizes, assim, e absorvendo esse conteúdo, gente. Sejam bem-vindos. E obrigada pela confiança, né? Verdade, que a gente possa continuar, né, aprendendo juntas. Espero aí que vocês tenham, né, aprendido que as crenças limitantes nada mais é que as histórias que você conta pra si mesmo e através dessas histórias, né, você cria caixas nas quais que todas as vezes que é conveniente pra você, você acessa essas caixas pra se dar uma desculpa de por que fazer ou não determinada coisa. Então que da mesma maneira, como a gente já disse antes, que você contou essas histórias que têm te prejudicado, comece hoje mesmo a criar novas histórias que vão dar um novo rumo pra sua vida. Porque você pode, você é capaz. Se alguém já fez, você pode fazer também. Né? Muito obrigada pelo seu tempo. Se esse pod fez sentido pra você, né? Vai lá, compartilha com pessoas que também querem e precisam crescer. Sem julgar, gente. Não vai lá imputando no outro, assim, você tem que escutar isso pra mudar. Mas não, fez sentido pra você, talvez faça sentido pra outras pessoas também. Então, ajuda a gente, compartilha. E é isso. Muito obrigada por seu tempo. Até a próxima. Tchau, tchau.